Olá, eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. O que é apometria? O que é apometria? Bom, vamos começar com um pouquinho da origem histórica do negócio, né? Um tal de Luiz J. Rodrigues, farmacêutico, bioquímico, nascido em Porto Rico, descobriu um fenômeno de desdobramento espiritual através de uma contagem pausada e progressiva, acompanhada de uma forte intenção mental. Esse Luiz Rodrigues, J. Rodrigues, ele apresentou uma tese, hipnometria, no segundo Congresso Espírita Pan-Americano, realizado em Buenos Aires, em 1963. Então, a técnica que ele utilizava para desdobrar as pessoas através de contagem, ele deu o nome de hipnometria. Bom, no início da década de 60, mais ou menos, ele foi fazer uma pequena cirurgia no EPA, Hospital Espírita de Porto Alegre. Olha a coincidência. Existe coincidência? Então ele foi fazer um tratamento, uma cirurgia, né, nos olhos, nesse hospital do EPA, e aproveitou-se o momento para fazer algumas palestras sobre a técnica que ele utilizava de desdobramento através de contagem. Desdobrando, usando uma certa contagem, um certo número, para conseguir desdobrar as pessoas. Aí nessas palestras que ele foi convidado a dar, chamaram também um certo senhor chamado Dr. Lacerda para assistir essas técnicas. Esse Dr. Lacerda foi mais ou menos o cara que desenvolveu várias leis falando sobre o assunto. José Lacerda de Azevedo nasceu em Porto Alegre em 12 de junho de 1919, desencarnou na mesma cidade em 29 de 11 de 1997. Ele foi casado com Yolanda da Cunha Lacerda, cirurgião, ginecologista, clínico geral, participava, coordenava de reuniões mediúnicas, né? Depois que Lacerda participou dessas palestras, ele resolveu testar se o negócio funcionava mesmo. Mas antes da gente chegar nisso, vamos destacar aqui algumas falas, né? Tem uma fala lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, muito interessante, que é assim: porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, à medida que a gente vai aprendendo as coisas, a gente acaba que vai voltando, vai falando sobre esse assunto várias vezes, ainda mais quando a gente percebe que o assunto é interessante, que o assunto pode ajudar outras pessoas. Então é aí que a gente vai falando mesmo, é aí que a gente fala mesmo sobre isso aí, que é o que está acontecendo aqui. Bom, vamos chamar assim de célula-mãe, né? Onde que nasceu a apometria, né? Nasceu numa entidade espírita assistencial Casa do Jardim, em Porto Alegre. É onde nasceu, onde começou a se desenvolver essas atividades relacionadas à apometria, né? E o que é apometria? Será que é uma filosofia? Será que é uma religião? O que será isso? Não é isso, né? A apometria é um conjunto de técnicas e procedimentos desenvolvido, instrumentalizado por José Lacerda de Azevedo, que foi um cara mesmo que conseguiu, através da prática, trabalhando com isso, ele acabou definindo assim leis. Pela experimentação, pela prática, ele definiu algumas leis. Bom, e o que é a apometria também? O que ela faz? Ela também disponibiliza e direciona energias mentais, né, e vitais do dirigente, da equipe, dos componentes do grupo. Dá-se um foco para aquela energia. Então a apometria é uma coisa assim, é um trabalho de equipe.
né? A gente não faz nada sozinho, e equipe, quando está bem afinadinha, os efeitos são muito melhores, não tenha dúvida disso. E aí a gente até lembra também uma citação do livro Palingênese, a Grande Lei, né, de Jorge Andréa, que diz assim: todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em nova estrada tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Então, por que não compartilhar? Né? Não está tão assim na moda compartilhar? Então vamos compartilhar as ideias boas, as boas práticas, os bons procedimentos, né? Essa é a intenção. Porque compartilhando, você, assim, de certa forma, cria a possibilidade de outros aprenderem e utilizar aquela técnica também. Coisa boa, a gente tem que ir repetindo, né? Compartilhando. Bom, José Lacerda de Azevedo, ele desenvolveu lá 2 livros. Um foi O Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. E o segundo livro foi Energia e Espírito. No primeiro livro, se desenvolve 13 leis. Ele explica essas 13 leis. E no segundo livro, existe lá uma lei. Então, dá um total aí de mais ou menos de 14 leis da apometria. E a intenção é que a gente desenvolva essas leis em vídeos futuros, né? Não dá para ser agora porque é um negócio assim que gasta tempo para você explicar essas leis. Bom, um detalhe que a gente tem que repetir também, na apometria tem uma regrinha de ouro. A regrinha de ouro é que o amor, ele é o alicerce sempre. Então, quando você pratica, trabalha com isso, você tem que ter amor no coração. Que é a mesma coisa que a gente poderia falar do amai-vos, instruí-vos, orai e vigiar. Então você tem que ter sentimentos positivos. Com esses sentimentos positivos, você também acaba atraindo para o seu lado espíritos que têm essa mesma vibração de amor, de respeito, de equilíbrio, de querer auxiliar, de querer ajudar. Então isso tudo é muito importante, essa regrinha de ouro, o amor. A pessoa tem que exercitar essas atividades com amor. Só o conhecimento a gente já sabe que não resolve a questão. A pessoa pode estudar, por exemplo, para ser médico e usar o conhecimento da medicina para virar um assassino. Ele descobre os pontos fracos, sabe onde que tem que onde que provoca maior dano no corpo e vai ali e cutuca. Então é uma questão de usar os talentos para o bem. Isso funciona de todos os jeitos possíveis, né? Todos os jeitos possíveis. É importante ter sempre isso em mente, a questão do amor. Bom, tem um relato da dona Yolanda, que era a esposa do Dr. Lacerda, que quando ele chegou das palestras que ele participou, assistindo, ele já chegou falando lá, né, eu vou até ler um trechinho aqui. Ele ficou da dona Yolanda, né, relatos de dona Yolanda. Ele ficou de tal maneira impressionado com o que presenciara na primeira sessão, que ao chegar em casa lhe disse, transbordando de alegria: Yolanda, descobri algo fantástico. Descobri o que, homem? Descobri uma técnica surpreendente. Deita neste sofá e prepara-te para seres desdobrado ao mundo espiritual. O que é isso, Lacerda? Que loucura é essa? Não perguntes mais nada, Yolanda. Confie e verás. E ele, Dr. Lacerda, acabou desdobrando a esposa, que era já uma médium experiente, clarividente, incorporação e tal, várias mediunidades ali, então já era uma trabalhadora de Deus, da luz, uma médium experiente. Daí a facilidade de chegar e desdobrar, né? É um negócio também assim que tem que ir, tudo é treinamento, tudo é uma questão de você ir disciplinando, condicionando. O amai-vos e instruí-vos é uma coisa muito importante também, né? Primeiro, amai-vos, quer dizer, desenvolva os seus sentimentos, as suas virtudes, as coisas boas que você tem, acenda a sua luz de filho de Deus. E o instruí-vos também é muito importante para você entender
como acontece o processo, onde é que você está inserido nesse contexto, assim. É uma diretriz que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que seguir. Amai-vos e instruí-vos, sempre, sempre mesmo. Só o instruí-vos não ajuda, não resolve a questão, porque a pessoa pode se instruir, conhecer várias técnicas e utilizar essas técnicas para fazer o mal, para destruir os outros, para ser um agente das trevas, né? Da escuridão. Então só a técnica, só o instruí-vos não resolve. Tem que ser acompanhado desse fator importantíssimo que é o amor, o amai-vos. E esse amai-vos também é uma questão de trabalhar no bem, porque dentro do Espiritismo, amai-vos é trabalhar no bem. Não adianta você ficar de longe falando, não, eu amo aquela pessoa, aquela situação, e não se envolver, né? Amor é envolvimento, é trabalho no bem. Uma coisa muito importante isso aí. E aí, a gente lembra de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 2, onde fala lá, ó, não há uma só pessoa que depois de haver acendido uma lâmpada, cubra-a com uma vasilha ou a coloque sobre a cama. Coloca sim sobre um candeeiro, para que aqueles que entrem vejam a luz. Então já no Evangelho, já demonstrava a mesma situação descrita naquelas citações anteriores que eu fiz, que uma vez que você vai descobrindo um conhecimento, vai descobrindo a técnica, você acaba falando sobre isso, falando. Se você aprende a ler, onde você passar os olhos, em palavras escritas no seu idioma, você vai compreender aquilo ali, você já vai lendo, então passa a ter um olhar diferente em cima disso aí, né? Um olhar diferente. Então, uma vez que você vai desenvolvendo o seu entendimento, fica difícil ficar colocando esse entendimento debaixo da cama, fica difícil. E aí a gente lembra até daquela passagem também do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante aquilo lá, muito bom também, que diz assim, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ou seja, né, os Espíritos do Senhor, a equipe dos trabalhadores da luz, recebendo essa ordem de comando, aumenta constantemente, está aumentando o intercâmbio mediúnico, está aumentando a questão das possibilidades, da maneira de você trabalhar, de auxiliar, de trabalhar também a questão de desobsessão, de tratamentos. Vocês vão percebendo aí que aumentou demais essa questão, né, desses tratamentos espirituais alternativos. Aumentou demais e vai aumentar cada vez mais nesse momento de planeta de transição e provas que a gente passa. Isso vai aumentando constantemente, trabalhando nesse sentido, porque acaba que ao receber essa ordem de comando, os Espíritos do Senhor estão disponibilizando para a gente mais ferramentas para poder nos auxiliar nesse momento de transição. Vocês vão desculpar o barulhinho, porque a gente está gravando em casa, né? E de vez em quando passa uns barulhos meio diferentes aí, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho também das técnicas, já que a apometria é um conjunto de técnicas, são facilmente demonstradas, né, analisadas. Você participando de uma equipe com pessoas que têm experiência na clarividência, né, no intercâmbio mediúnico, facilmente você analisa, demonstra, testa, igual o Dr. Lacerda fez. Ele escutou, ouviu falar de coisas boas e resolveu testar. Chegou em casa, como ele já tinha a esposa, ferramenta treinada, afiadinha, testou com a esposa e viu que o negócio dava certo. E a partir daí ele
iniciou a rota dele através da apometria, criando inclusive o nome, né? Deixou de ser hipnometria, que passava uma imagem um pouco diferente, e criou-se esse nome de apometria, que é o que a gente fala sobre isso aí. Então, faça a experiência. Você que participa de um grupo mediúnico, que tem já uma certa experiência no intercâmbio mediúnico, um grupo qualificado, faça a experiência, teste os comandos e veja os resultados. Hoje é fácil, funciona como se fosse um laboratório, né? É fácil. Você vai ter noção exata da eficiência que são essas técnicas de tratamento. Tanto na questão da desobsessão, tratamentos dos espíritos, quanto da questão do tratamento do corpo físico também, que funciona muito bem isso aí. A questão vamos pensar aqui, vamos lembrar de algumas técnicas que a gente utiliza, e inclusive assim, para você utilizar as técnicas de forma eficiente, você tem que saber a hora de utilizar e como utilizar isso. Você tem que ter o conhecimento, tem que estudar sobre isso. Nós vamos falar de algumas técnicas, por exemplo, o passe. O passe, utilizado muito na religião da doutrina espírita, mas utilizado em outras religiões também, e que funciona. Mas tem que ter aquela pessoa preparada para poder exercitar, realizar o passe de forma tranquila, coerente, né? O passista, o magnetizador, ele tem que ter algumas técnicas, dominar algum conhecimento ali para poder utilizar aquilo da melhor forma possível. Uma outra técnica que a gente pode pensar é a água fluidificada, também usada em diversas religiões. É uma coisa assim, é uma técnica que funciona, eficiente, mas também para a questão da fluidificar as águas, tem que ter aquelas pessoas responsáveis em fluidificar a água, que sabe que está pedindo a Deus ali, que está recebendo energia do universo, da natureza, energia dele mesmo, e colocando remédio dentro daquela água que a pessoa vai se utilizar. Então tem que ter esse conhecimento aí. Uma outra técnica utilizada muito nos tratamentos espíritas e de outras religiões também, é a questão da doutrinação dos espíritos. Não tem que saber fazer? Ou você vai colocar qualquer um para conversar com o espírito incorporado lá, com o sofredor, ou com o espírito mau, não vai dar muito certo. Essa pessoa que tem esse contato, que exerce aí essa conversa, tem que ter um conhecimento, a base suficiente para poder argumentar com os espíritos, para poder resolver a questão da melhor forma possível, né? Então tem que ter lá os doutrinadores, muita gente chama, porque o nome varia, doutrinador, operador, terapeuta espiritual, dialogador, coordenador, tem vários nomes, mas a função é a mesma, né? De servir de intermediário, de tentar conversar com os espíritos e colocar esclarecer alguns fatos. Vamos só lembrar também que não é aquelas palavrinhas, aqueles poucos minutos ali, que vai transformar o espírito que está ali conversando. A gente tem que ter a consciência, por isso é importante o estudo, de saber que tem toda uma questão de energia envolvendo ali, acalmando, muitas vezes até contendo aquele espírito mais agressivo. Então é necessário um conhecimento para poder exercer essa atividade de forma mais tranquila aí. Então, nós já vimos algumas técnicas: passe, água fluidificada, doutrinação do espírito. Vamos falar um pouquinho de outra. Então, existe uma técnica também chamada desobsessão por corrente magnética. Quer dizer, os médios ali formam uma espécie de círculo e os espíritos vão passando por aqueles médios de forma rápida, muito rápida. Funciona? Funciona. É uma técnica de tratamento, como diversas outras técnicas que existem por aí. Então, a desobsessão por corrente magnética também é uma técnica. Uma outra que a gente pode citar, limpeza dos lares dos pacientes, né? Existe toda uma técnica, tem que ter aquelas pessoas que entendem, que conhecem, que têm facilidade até de magnetizar, de liberar energia, para essa energia ser utilizada pelos benfeitores
para ir lá e limpar a residência, limpar a pessoa, retirar alguns tipos de mecanismo que tiver por ali. Então isso é necessário também, o conhecimento nisso aí. O conhecimento é importante sempre. Você começa a estudar e não para nunca mais. Para nunca mais. Então, tá vendo o tanto de exemplo de técnicas? Passe, água fluidificada, doutrinação dos espíritos, desobsessão de corrente magnética, limpeza nos lares, nos pacientes. Isso algumas que eu estou citando assim, que são técnicas, não são religiões, não são filosofia, são técnicas. Uma outra técnica é a própria apometria, que vai te dar informações suficientes para você realizar esse tipo de atividade de forma segura, eficiente, muito eficiente, né? A apometria trabalha muito com desdobramento. O médium desdobra o paciente, acaba que ocorre uma clareza na vidência, na clarividência, né? Enxerga-se muitos com detalhes mesmo. Claro que depende do médium, né? Depende de uma série de circunstâncias aí. Mas é utilizado muito a questão do desdobramento apométrico, né? Como se fosse aquele desdobramento sonambúlico. A pessoa está aqui, se desdobra, o espírito vai, mas o corpo está consciente. O espírito está lá vendo as coisas, fazendo, realizando, e muitas vezes falando pelo seu próprio corpo: eu estou em tal lugar assim, tem aqui um irmão nessa situação, naquela situação, e consegue-se fazer o socorro muitas vezes à distância, muitas vezes até sem precisar incorporar. Mas isso é uma outra questão que a gente vai estar tratando futuramente, mas vamos só para dar uma pinceladinha, porque assim, tem diversos tipos de espírito, né? Tem espírito que você consegue tratar com oração tranquila, com paz tranquilo ali, já resolve, mas tem espírito que tem que incorporar, tem espírito que pode passar pela corrente magnética, tem espírito de tudo quanto é tipo, e é necessário existir assim, condições de realizar o tratamento de acordo com a vibração daquele espírito. Então o médium vai treinando, vai abrindo o seu leque, né? Consegue trabalhar assim com várias vibrações de espíritos diferentes. É muito importante essa questão do amor, ter amor no coração, porque isso é que faz a diferença mesmo. Não trabalhar com a doutrinação, de conversar, não é aqueles minutinhos que vai fazer a diferença. É a energia que se envolve ali, que trabalha, que vai fazer a diferença. Então a questão da capacitação dos trabalhadores é essencial. É forma de eliminar quem não quer trabalhar, é colocar para estudar. É uma coisa interessante, né? Então se a pessoa não quer trabalhar, como é que você elimina? Você põe para todo mundo para trabalhar, que esse que não vai querer, e coloca para estudar. Quem não quer estudar vai saindo do grupo, né? Mas esse tipo de assunto é muito importante estudar. Amai-vos e instruí-vos, sempre tendo como foco a lei, essa regrinha de ouro da apometria, que é a lei do amor, né? É a lei do amor. E uma coisa interessante, assim, igual o José Lacerda fez, de testem. Sempre participa de uma equipe que já está assim há algum tempo junto, já tem aquela harmonização, tem os médios com evidência. Testem. Do mesmo jeito que, por exemplo, quando você utiliza uma técnica do passe, o médium experiente vai conseguir olhar e ver a energia que está chegando ali no paciente. Muitas vezes tem algum irmão ligado, vai conseguir ver a equipe espiritual recolhendo aquele irmão, levando para o hospital. Se estiver analisando a fluidificação das águas, o médico, essa evidência assim, mais tranquila, mais equilibrado, vai conseguir ver as energias entrando ali e tal, transformando aquela água, aquele líquido, num remédio poderoso. A questão da própria doutrinação dos espíritos, vai ver, escutar o médium doutrinador falando, mas vai sentir a energia envolvendo aquele espírito ali, fazendo aquela diferença. Com relação às limpezas dos lares, o vidente, o clarividente também vai conseguir ver
sendo retiradas energias da casa, energia das pessoas. Então, através desse laboratório, através dessa evidência, da experiência ali, você consegue perceber. Então é muito fácil analisar a questão, testem e vocês vão ver o resultado e vai ver como é que a diferença que faz a partir do momento que você começa a desenvolver essas técnicas de apometria. É uma coisa assim muito interessante, muito importante, muito bom, e por isso que a gente está falando, pela experiência, pela prática, pela eficiência que a gente sabe que tem. Mas como qualquer talento, você pode usar para o mal ou para o bem, né? Igual o exemplo que eu dei do médico, você pode usar a ferramenta, o conhecimento da medicina para salvar ou para prejudicar. Isso funciona de diversas formas, mas se tiver fora dessa lei, essa regrinha de ouro, que é o amor, aí já não é nem apometria, aí já é outra coisa. A apometria está fundamentada no amor, no respeito, no equilíbrio, em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Esses conceitos básicos que a doutrina espírita ensina, é isso aí, é a partir daí. Mas é uma técnica, como é técnica, passe, água fluidificada, doutrinação dos espíritos, a desobsessão por corrente magnética, limpeza nos lares, é uma técnica. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as mensagens. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro. Dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal.